Você acha que isso tem fim? Você acha que não tem fim? Pare de tentar chegar ao fim. Não existe sonho e realidade. Tudo é um sonho. Como é um pesadelo. Vocês são pesadelos do espírito. Não é nem neste nem no cosmos só. É por toda a eternidade. O espírito está lá encanando, de Tiapa, vivendo uma ilusão e voltando à sua consciência primária. Toda a eternidade. Ou seja, vocês querem alcançar a elevação espiritual. Olha só, vocês, seres humanos, querem alcançar a elevação espiritual nessa vida. E o espírito nunca vai se elevar espiritualmente. Porque por toda a eternidade ele vai estar encarnando, buscando a elevação espiritual. Sabe por que ele nunca vai alcançar a elevação espiritual? Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. Desculpa, moça, não. Essa é uma palavra que eu não achei. Aceitação. A moça disse que para regar a semente da felicidade é preciso a aceitação de você mesmo e dos outros. Sabe o que é aceitar? É dizer, não tem jeito mesmo, vamos deixar do jeito que está. Só que a partir do momento que você diz tem que deixar do jeito que está, você já não concordou com o lado de fora, já não aceitou. Então é muito mais do que aceitar, é amar. Sabe, tem uma palavrinha que vocês não fizeram até hoje o menor sentido do que seja. Chama-se perdão. Vocês querem perdoar os outros, mas ninguém perdoa ninguém. Sabe por quê? Não! Porque perdoar não é um ato altruísta de alguém que diz assim, você fez errado, mas eu sou o gostosão, o bonjão, e eu vou lhe perdoar. Não. Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Perdoar não é não castigar. Para você, perdão é não castigo. Não, perdoar é nem ver errado. É saber que não houve nada errado e, portanto, não existe nada a ser perdoado. Sabe, perdoar é não ver erro, não é não castigar. Não castigar é um ato de soberba, é um ato de vaidade, é um ato de alto enaltecimento. Dentro do critério que vocês têm para a palavra perdão. Perdoar é muito mais que isso. Perdoar é morrer na cruz e não ver erro em ser crucificado. Perdoe porque ele não sabe o que faz. E quem faz alguma coisa sem saber o que está fazendo, não está vendo erro. Não, ele diz que ele não sabe o que faz. Ou seja, eles não estão errados. O erro está em você. Você acha que está errado Jesus ser crucificado. Não, não está. Não estou falando que na escritura não está o perdão. Tá? Perdoe, e aí vem a explicação, porque ele não sabe o que fez, ele não sabe o que fazem. Se não sabe o que fazem, é sinal de que eles fazem o que acham que estão certos. Então o perdão é você não ver erro, porque sabe que cada um está fazendo o que acha certo. Foi isso que Cristo diz. Perdoar não é não castigar, é você ter a consciência que todo mundo faz o que ele acha certo, e que ele tem o direito de achar certo aquilo. Perdoar é você achar que não deveria estar na cruz e aceitar estar na cruz. Não, perdoar é você não saber que não há erro de você estar na cruz. Sabe, Paulo diz uma coisa interessante. Eu me orgulho da cruz de Cristo. Quem se orgulha da cruz de Cristo?
Ninguém. Vocês acham que foi errado, que não deveria ter acontecido, que aquilo não deveria ter se passado, que os judeus e os romanos traíram Jesus. Olha que visão humana. No início, na primeira reunião que o Cristo tem com os apóstolos, ele diz assim: nós vai pegar, um dia nós vai para Jerusalém, quando chegar em Jerusalém eu vou ser crucificado. Aí Pedro, sempre Pedro, sai correndo e diz assim: vamos rezar a Deus para que isso não aconteça. Que é o que vocês fazem, né? Quando vocês sabem que tem uma crucificação, reza correndo a Deus para não ser crucificado. Aí Cristo diz para ele: cala a boca, Satanás. Você está falando como ser humano. Você acha que eu não vou beber até o último gole do cálice do meu Pai? E na hora que Cristo vai ser preso, Pedro, sempre Pedro, arranca a espada para defender Cristo. E Cristo diz: pare! O moço está dizendo: é a lei da relação. Que vive pela espada, morre pela espada. É a lei da relação. Quem vive querendo ensinar os outros vão ensinar você. Quem vive querendo ser o bom, os outros vão provar que eles são bons para você. Quem vive querendo saber que ele sabe das coisas, os outros vão provar. Eu chamo isso de karma. Eu chamo isso de função e peito. Função e peito é exatamente isso. O outro fala para você exatamente o que você é. E ele faz isso para que você mesmo que você é e você se mude. Aí você critica o outro por ser assim. Moço, o Dias Joaquim disse assim: não existe sete errados. Aí tem muita gente que diz: Joaquim disse que não existe sete errados. Aí alguém escreve assim: não, porque o certo. Aí a pessoa diz: não, Paula, você está errado. Joaquim disse que não existe certo nem errado. Vou lhe contar uma última história. Nós ensinou no trabalho budita, que é um ensinamento budita, que você não deve ter consciência. Não é isso? Foi embora. Aí passou um tempo, durante esse tempo, quem ouviu começou a tomar conta do outro. Isso é conceito, ele fala de ter conceito. Isso é conceito, ele fala de ter conceito. Isso é conceito. Aí eu tive que vir para dizer: olha, você não tem que ter conceito, inclusive o conceito de não ter conceito. Porque não ter conceito é um conceito. Compreendeu? Então a função espelho é exatamente isso. O outro é você aposentado. Para ele mostrar que você é aquilo. Se alguém vem na sua frente querer ensinar, ao invés de brigar com ele e dizer que você sabe, entenda que você quer ensinar. E aí diz: obrigado por você ter me mostrado isso. Eu vou lutar contra mim para ver se eu falo de querer ensinar os outros. Compreendeu? É por isso que perante uma santidade nós só vê o que tem de bonito em nós. Não, você só vê o que você acha que é bonito em você. Primeiro que, desculpa, aqui vai de novo dizer: você está sendo duro. Tô. Dentro de você não tem nada bonito. Tudo que está dentro de você, ela é movido pelo seu interesse próprio. Mesmo a sua santidade. A sua santidade é movida pelo seu desejo de querer ser santo. E o desejo de querer ser santo não é santo. Segundo, não há santidade neste mundo. Só quem pode ser santo é o impío. Existem sim pessoas às quais vocês atribuem um valor de santo. Eu já quebrei duas. O Gandhi do Dharma, que é outro. Vamos embora. Não compreendeu o quê? Não. O moço está dizendo que eu falei que não existe ser humano iluminado e que ser humano não ilumina. Não. É exatamente isso que você falou. Não existe ser humano. É para as pessoas do www. Porque eles não estão ouvindo você. Não. Jesus não está dentro do iluminado. Jesus foi um ser humano. Porque o iluminado é Cristo. Vou lá rápido. Qual a diferença? Jesus, o ser humano, médio do Espírito Cristo. Não! Veio do batismo do Rio Jordão. Na hora que ele é batizado, uma
pomba desce do céu. Olha a conexão mediúnica. O que é a pomba, senão o Espírito Santo? Ou seja, o Cristo, e não é o Cristo, o Espírito puro do universo passou a guiar o ser humano Cristo. Passou a falar como pela boca do médio Cristo. Olha, não existe, primeiro, vamos deixar uma coisa muito clara. Não existe Jesus Cristo. Não existe. O que existe é Jesus, vírgula, o Cristo. O nome de Jesus não era Jesus Cristo. Era Jesus, filho de José de Nazaré. Porque antigamente não existia sobrenome. Os seres humanos tinham um nome e que agregava ao nome a descendência e o lugar que nasceu. Era assim que era conhecido. Então existia um Jesus. O Cristo quer dizer o Messias, o Salvador. Então é o Cristo que se uniu a Jesus. Olha, já destruí mais um santo. Já destruí mais um santo, Jesus Cristo. Claro, simbólico. Veja, o que é a Bíblia se não parábolas? Não é isso? A Bíblia é toda parábolas. É histórias que narram coisas que estão por trás e que vocês não sabem. O quê? Como ato físico, o batismo não é só jogar água. O batismo, como é nascimento, sim. Porque o batismo é essa integração com o mundo espiritual. O Ito tem alguma influência? Tem. Para quem é católico, tem. Agora, para quem não é, não tem. Ou você acha que o mundo espiritual depende do padre jogar sal em você? Coitado do mundo espiritual se fosse pela isso. Esse aqui, esse e aqui, foram Cajá. Foram os dois. Envolvidos na cerimônia. E o padre estava... Imagina se os espíritos fossem depender do padre que estava preocupado com a novela. Ato físico não vale nada. Vale sim. Mas quem acredita nele? E vale sim para você e não para os outros. Então se você acredita, ótimo, continue acreditando. Mas não queira que os outros acreditem. Siddhartha Gautama, a mesma coisa. Ele virou o Buda e colou nele. Se Gandhi médio? Você acha que o médio é Gandhi? Ou Gandhi é o espírito que fez? Então não existe médio Gandhi. Não existe médio mais importante do que o outro. Olha, eu adoro ver médio culador. Eu tenho o dom das culas na minha mão. E o grande culador, o Jesus o Cristo, quando disseram para ele, o Senhor me salvou, ele disse, eu não, sua fé me salvou. É sua fé que ele cula, não é a mão do médio. Que ali é fácil de limpar a bunda. Sabe, o mundo espiritual não depende do mundo material. Vocês acham que precisa ver isso aqui? Está no livro do Espírito. E se não houvesse, ele qual o problema? Teria outra coisa. Veja, não é que não vale nada. É que não é isso que resolve. Por acaso isso é o sistema. Mas poderia ser outro. É a mesma coisa do médio que a moça falou ontem. Se precisar de Deus precisar ajudar o filho dele, ele vai depender do médio vir até aqui para ajudar? Que Deus é assim esse? Deus faz e dá ao médio a oportunidade de ser humilde. Dizer, Deus está fazendo, eu não estou fazendo nada. Só que a maioria dos médios acha que ele faz. E Deus, não preciso nem de Deus fazer. Você quer ver uma coisa interessante? Que eu vou tocar numa ferida, hein? Como é o nome daquela?
depois de seus irmãos. Isso é uma heresia que não vem de Deus, né? O haitiano diz, não, eu não preciso nem de Deus. Eu capto do universo e eu dou. Não é assim? Ou eu estou falando mentira? Não é assim que é... Não são todos. Se tem outros que dizem, não, isso aí não. Mas dentro da, vamos dizer assim, do pensamento, o pensamento é esse. É uma heresia que está no universo e que eu captulo e não preciso ser médio para isso. Eu não sei como, sem mediunidade, se captura alguma coisa no universo. Eu, que não preciso nem ser médio, eu capto e eu dou. E Deus está sentado assistindo eu fazer. Muda a palavra. Ele perguntou se muda alguma coisa, fala Deus no universo. Muda a palavra. E como palavra é apenas a representação gráfica do que você acha, se você achar que são coisas diferentes, muda. Se você não achar, não muda. Ó, acabei de quebrar mais um santo, Wake. Perfeito. Se você se entender ele como Deus, a pergunta do Moshe é essa, tem a expressão que Jesus, o Cristo, fala. Se você se entender ele como Deus, poderão fazer coisas muito maiores. Sim. Se você se entender como Deus, ou seja, você dizer que você não faz nada e deixar de fazer, você deixa muito mais coisas. Agora, enquanto você achar que você pode fazer, você vai fazer o que você achar que pode fazer. E como há limitação humana, você só vai fazer o que é humano. Ou seja, se você, médium, se achar que é Deus que está fazendo e não você, vai fazer muita coisa. Agora, se você achar que você é quem faz, você vai fazê-lo humanamente. Ou seja, umas vezes vai dar certo, outras não. O moço está perguntando, o ser humano na sua essência sabe tudo. Não, o ser humano na sua essência acha que sabe tudo e não sabe nada. Então ele nem faz a pergunta, acha bom. O ser humano só acha que sabe. Tudo que ele sabe não é a realidade, é o que ele sabe. O moço me pergunta, no mundo de prova de expiação, é dito que o espírito tem uma ligação com o ego. No mundo de regeneração, como é que é essa ligação? Você não sabe nem como vai ser o ser humano no mundo de regeneração. Como é que eu vou lhe explicar isso? Aliás, você nem sabe como é a ligação hoje. Não tem como lhe explicar, sabe por quê? Porque o espírito não está ligado ao ego. O espírito não está ligado ao ego. Se estou ficando completamente doido. Acho que já demorou muito, eu já me perdi no que eu tenho para falar, não é isso? Não! Bhagavata Purana. Estudo do Senhor da Mente. O Dava pergunta a Krishna. A consciência primária é escrava da consciência secundária? Aí o Krishna diz assim, se nós pensar direitinho, se nós, à primeira vista, olhar, Mas se nós pensar direitinho, pensar que a mente secundária é uma ilusão, não existe, e a própria ligação também é uma ilusão, não é. Então eu diria para você que o espírito não está ligado ao ego, ele tem a ilusão de estar ligado. Porque quando você fala estar ligado, nós vai ter que nos reportar ao conhecimento espírita dos fios energéticos. Que coisa louca! Fio energético. Já pensou quanto embaralhar tudo isso? Se cada um tivesse ligado ao espírito que está lá em cima, através de um fio energético, aí quando se abaixa, rolou de lá para cá. Como é a relação? É você que tudo é idiotice. Como é a relação do espírito com o ego? Simples. O ego está dentro da mente do espírito. É uma ideia dentro da mente do espírito. Sabe, pensa numa pessoa que você conhece. Pensou? Essa pessoa estava dentro da sua mente. É assim, o espírito está pensando que existe uma pessoa dentro da mente, e que aquela pessoa que está dentro da mente é ele. O processo, o moço pergunta se o processo é o mesmo no mundo de regeneração como é no mundo de pós-expiação.
é isso por toda a eternidade. Não é nem neste nem no próximo só. É por toda a eternidade. O Espírito está lá encanando entre Iapa, vivendo uma ilusão e voltando à sua consciência primária. Toda a eternidade. Ou seja, vocês querem alcançar a elevação espiritual, olha só, vocês seres humanos querem alcançar a elevação espiritual nessa vida. E o espírito nunca vai se elevar espiritualmente. Porque por toda a eternidade ele vai estar encarnando buscando a elevação espiritual. Sabe por que ele nunca vai alcançar a elevação espiritual? Porque ele já é elevado. Só acha que tem que buscar. Essa brincadeira, filha falou brincadeirinha sem graça. Essa brincadeirinha só vai acabar, filha, quando você disser, eu já sou. Aí acaba a brincadeira. Não, você que eu digo espírito, porque está falando de espírito. Sim, você não tem nem que se preocupar com a elevação espiritual. Eu estou respondendo a questão do espírito que ele falou, o espírito é a eternidade encarnando. Você é só uma das encarnações. O espírito tem que dizer para ele mesmo, mas eu já sou. Tem que parar com essa porcaria de achar que eu sou isso. Eu não sou outra coisa. O espírito. E é claro que tudo isso é sem ideia, sem pensamento, sem raciocínio. É de uma forma que você não pode imaginar como ser. O moço diz assim, por questão de curiosidade, o espírito já diz assim, eu já sou, e aí como vai ficar? Eu vou lhe responder como Cristo respondeu aos apóstolos no Evangelho de Tomé. Os apóstolos perguntaram para Cristo, como será o nosso fim? Aí Cristo disse assim, se você não sabe nem como foi o começo, como é que você quer saber o fim? Não tem como explicar isso para você, moço. Sabe, não há como explicar isso para você, que você ainda nem entendeu. Não vai entender nunca como ser humano, mas só o espírito pode entender o que ele é, o processo dele, para poder saber o fim. Você quer ver uma coisa interessante? Quem discorda do que eu falar, por favor, levante a mão. O espírito é eterno. Todos concordam com eu? Então, se concordam, me diga, quando o espírito nasceu? Não, o enteado é Deus. O espírito é criação de Deus. Deus cria o espírito, se cria ao momento de nascimento. E se é o momento de nascimento, como é que ele pode ser eterno? Ele foi criado por um ser que é eterno e atemporal. Ele podia ser criado, inclusive, por uma formiga. Não tinha problema. O problema é que ele foi criado. Se ele foi criado, cadê a eternidade? Veja, o que é eternidade para vocês? Não, o moço disse que não começa, não tem fim, não. Não é assim que você vive. Eternidade para vocês é um espaço de tempo muito grande. Mas, veja, é um espaço de tempo muito grande, que vai ter o quê? O fim. Porque sempre que há tempo tem que ter início e fim. Quem disse que o espírito é eterno? Dentro do sentido de eternidade de vocês. O espírito é. O eterno é por conta de você. Sempre foi, sempre será. Outra coisa, Deus é justo? Não, ele é justiça. Se você é Deus, você é eterno. Não, você não é Deus, Deus é você. Mesmo o espírito. O espírito não é Deus, Deus é o espírito. Moço, eu aconselho de quem gosta do monismo ouvir isso. Nessa que nós fala do universo universal, eu deixo bem claro que nem espírito existe. Que espírito? Se você fala em todo uno, você vai dizer que existe um monte que se une? O ser uno para vocês é isso, um monte que se une. Se tem um monte, não tem mais um. E como é que pode haver espíritos se o universo é um só?
Poxa, eu não vou conseguir lhe responder o que é, porque não tem palavras para lhe dizer o que é. Eu só estou querendo lhe mostrar que tudo que você acha não é o que você acha. Mesmo aquilo que você acha que tem certeza que é. Ele disse que agora ele entendeu. Olha, eu vou dizer uma coisa que vocês precisam para ouvir eu. O meu objetivo não é definir o que é. O objetivo do nosso trabalho é abrir tanto leque de possibilidades de que seja, para que você deixe de querer saber o que é. É só isso. Como eu disse, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Cada vez há mais possibilidade, para ver se ele diz, não aguento mais o aqui. Ok. Eu falei que o ego é a prova do espírito. Sim, eu falei. E, obviamente, existem vários egos se existe um só espírito. E eu nunca falei que existe só um espírito. Não existe só um espírito. Não. Mas cada espírito... Claro, eu falei que não existe nem espírito. Mas cada espírito que existe é um. É um ou todo. Claro, o número só existe para vocês humanos. No universo não existe número. No universo existe a unidade. E a unidade é um. O número só é necessário existir onde tem separação das coisas. Não, o mundo só é necessário onde você acha que tenha coisas para contar. Para medir. Veja, o universo é uno, único e tável. Se o universo é uno, único e tável, qual o tamanho do universo? Não pode ter tamanho. Porque na hora que houver um tamanho, há mudança de estabilidade. Diversos tamanhos. Então o que é o universo? Um ponto. Sendo que este ponto não tem tamanho. Ele disse muito claramente que não vai nem perguntar o que tem neste ponto, porque vai ficar desapontado. E vai mesmo, porque você nunca vai entender isso. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que vocês nunca vão conseguir entender o que eu quero dizer. E quando vocês não entenderem o que eu quero dizer, parem de acreditar no que acreditam. É só isso. Sabe o que é a buca da felicidade? Ou é que vocês chamam de elevação espiritual? É você estar dentro de um prédio de 20 andares, que ocupa um quarteirão inteiro, que você precisa derrubar esse prédio, mas só tem um martelinho que você tem que bater tijolo por tijolo. Você tem que bater no tijolo e ir quebrando, Só que tem uma coisa, cada vez que você afasta o martelo, você põe outro tijolo. Você acha que isso tem fim? Você acha que não tem fim? Pare de tentar chegar ao fim. Não existe sonho em realidade. Tudo é um sonho. Ou melhor, é um pesadelo. Vocês são um pesadelo do espírito. Eu já disse aqui que, sabe aqueles monstros que o viciado vê quando fuma o tóxico? Aquelas imagens que ele vê, é vocês. Vocês são as imagens que estão projetadas na mente de um espírito que selou cocaína. Quer mais que isso? Não dá, né? Hã? Não, faz o que houver, viva. Só tem aquilo para viver. Tá certo? Então vamos fazer nosso encerramento. Você queria falar com eu? O que você quer falar com eu? Não quer? Depois de tudo isso não quer nem mais nada, né? Tá certo. E pela show, nós vai fazer o encerramento agora, 6 horas de vão. É de 10 minutinhos só para fazer parte da corrente. Fia, pode ir lá, diz para eles que acabou. De lá porque acabou mesmo, para eles acabou.